vou começar apresentando o nosso serviço de cloud, para depois a gente entrar numa planilha que eu falo sobre como reduzir custo. Tá? Esse aqui vai ser o conteúdo da apresentação, vou falar um pouquinho dos números, data center TOTS, diferencial do TOTS da nossa nuvem, modelo de atendimento e a apresentação do estudo de redução de custo. Bom, eu queria convidar um de vocês, ou duas pessoas no final, dependendo do tempo que a gente tem uma planilha de redução de custo que o nosso time de sales especialista utiliza para fazer um trabalho inicial de prospecção com relação para a gente poder qualificar quanto o cliente consegue reduzir adotando a nossa nuvem. Tá? Então eu gostaria que duas pessoas, ou uma pessoa, dependendo do tempo, até mais pessoas pudessem se candidatar para a gente poder fazer uma análise aqui em tempo real com vocês, para a gente poder mostrar o quanto a gente conseguiria reduzir adotando o nosso serviço com base numa metodologia e com todo o nosso trabalho que a gente tem com relação à nuvem. Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho então aqui da oferta de cloud e no finalzinho eu volto para essa análise de custo. Tá? Bom, a TOTS, o serviço de TOTS da Cloud, ele existe há mais de 15 anos, tá bom? E a gente tem por volta de 2.800 clientes, tá? A gente tem um serviço de transmissão de nota fiscal eletrônica que transmite por volta de 20 milhões de notas anos. 98% do nosso, 98% dos nossos chamados são atendidos dentro de um prazo de satisfação com relação à satisfação do nosso atendimento. A gente tem uma equipe por volta de 200 profissionais. E o mais importante de tudo, que vocês estão vendo nesse slide aqui, é que 75% dos nossos clientes em 2015 adotaram, migraram para a nossa nuvem. Tá? Então, 75% dos nossos clientes 75% dos clientes que aderiram à nuvem ano passado, eles migraram para a nossa nuvem. Aqui um pouquinho dos nossos cases, tá? De alguns dos nossos cases, a gente tem cases de todos os segmentos aqui. Temos indústria, que é a Vipal, temos cliente do segmento de varejo, do segmento educacional, é a Universidade de São Camilo, a gente tem clientes do modelo de segmento de governos, a gente tem aqui o SESI Senai, a gente tem a Celep, até o WhatsApp, enfim, tem bastante clientes pequenos, médios e grandes operando aqui na nossa nuvem. A TOTS possui um data center próprio, tá? E ela opera também com mais 8 data centers de parceiros. A gente trabalha com a data center com a parceria com a Azure, a AWS, a SoftLayer, IBM, e alguns outros data centers para atender tanto os clientes do mercado nacional e clientes do mercado internacional. Tá? Às vezes os clientes têm uma necessidade específica de acesso da aplicação fora do país, ou enfim, ou o contrário também, a gente utiliza data center de terceiros para fazer esse trabalho. Mas, em linha geral, a maioria dos nossos clientes está operando dentro do data center. É um data center novo, ele acabou de ser certificado como Tier 3, um data center totalmente voltado e desenvolvido para atender os nossos produtos. Tudo que entra dentro do data center TOTS, ele passa por um criterioso processo de homologação, a gente escolhe os principais equipamentos para a gente conseguir garantir que a gente vai ter uma performance, garantir uma performance muito grande, muito boa com relação aos usos dos nossos aplicativos. Então, todo equipamento que tem no data center, ele é homologado para funcionar melhor para os produtos TOTS. Tá? Então, é feito um estudo com um grupo de engenheiros clouds para a gente conseguir otimizar a aplicação. Tá? Mais para o final. Bom, aqui eu falo que por conta da gente ter esses equipamentos, a gente ter um data center desenvolvido especificamente para a gente atender os produtos TOTS, eu posso garantir para vocês que o melhor data center para os produtos TOTS é o data center da TOTS. A gente tem uma nuvem otimizada para as nossas aplicações, tá? Decorrente de ter os melhores profissionais atendendo os nossos produtos, a gente tem uma nuvem otimizada, tem um data center otimizado, enfim, um ecossistema trabalhando para a gente conseguir fazer essa entrega
os nossos clientes. Aqui eu começo falando um pouquinho do nosso diferencial com relação ao mercado, tá? Porque eu comecei falando da oferta de cloud, até a gente poder chegar no estudo com relação a TCO. Por quê? O data center da TOTS ele é um data center diferente. A oferta de cloud da TOTS, na verdade, me desculpem, ela é diferente da oferta de cloud de mercado. Por exemplo, se alguns de vocês tiverem o RP de vocês hospedado na local web ou em algum outro data center, o que vocês contratam? Vocês contratam commodities, vocês contratam bare metal, ok? Pode ser ele, tanto o servidor físico como o servidor virtual. Tá? O data center da TOTS, a oferta de cloud da TOTS, ela é diferente. Ela vai além da virtualização, ela vai além do servidor, a gente entrega o nosso diferencial, que é a gestão sobre a nossa aplicação, com um ecossistema, com um conjunto de ferramentas, com plataformas que a gente desenvolveu para a gente conseguir fazer essa entrega diferente do mercado. O SLA de mercado, ele é um SLA voltado sobre infraestrutura. Tá? E o nosso cloud, ele é um SLA voltado para a aplicação. SLA direcionado sempre para a aplicação. Em nenhum momento os nossos clientes abrem um chamado falando que eu estou com um problema no meu servidor, eu estou com um problema, enfim, relacionado à infraestrutura. Toda a experiência de suporte que a gente tem com relação aos nossos serviços, sempre voltado à aplicação. Tá? Existe um ecossistema direcionado para a gente poder atender os nossos clientes, sempre sobre a aplicação. E isso é o nosso grande diferencial. Inclusive, o SLA sobre a aplicação traz um diferencial e um nível de serviço diferenciado do mercado. Tá? Aqui, através desse slide aqui, eu mostro um pouco, né, do que o cliente, né, geralmente, quando ele traz a aplicação para dentro de casa, ele tem que fazer a gestão de um todo. Então, eu mostro aqui que ele tem que fazer a gestão da aplicação, ele tem que se preocupar com o banco de dados, ele tem que se preocupar com a segurança, sistema operacional, monitoramento, backup, redes, virtualização, storage, servidores. Isso tudo, né, fica por conta do cliente quando ele faz a gestão do seu RP localmente. Tá? Em alguns casos, quando o cliente ele compra, né, o cloud, por exemplo, da local web, de um data center, onde a gente fala de uma oferta que a gente chama IaaS, o cliente abstrai alguns itens da sua gestão. Né? Então, por exemplo, aqui nesse slide, nesse quadrante aqui do meio, eu estou falando aqui redes, virtualização, storage, servidores, passa a fazer parte da gestão do data center que o cliente fez a contratação, mas ele continua ainda sendo responsável por fazer a gestão da aplicação, ele é responsável por gerir o sistema operacional, monitoramento. Claro que em alguns casos os clientes podem contratar também um serviço adicional para fazer a gestão desses serviços, mas ele acaba tendo na maioria dos casos, isso fica por conta e responsabilidade do cliente. Gerir, né, ver se o backup está sendo feito, enfim, tomar conta ali da aplicação, aplicar os patches de correção do sistema TOTOS, ficar se preocupando se o backup da aplicação TOTOS está sendo feito, se preocupar se a aplicação está sendo entregue para o seu cliente final. Né? Essa responsabilidade, ela acaba ficando com o próprio cliente. E quando ele acaba adotando a nuvem TOTOS, isso tudo fica sob responsabilidade do cliente. Quando ele contrata o nosso serviço, né, a TOTOS é responsável por fazer toda a gestão da aplicação dele. E assim, gerir a aplicação, é aplicar um patch corretivo, melhorar a performance do cliente, a gente fala que é fazer uma gestão proativa. O grande diferencial do nosso serviço é a gestão proativa. Por baixo disso, porque a gente tem o melhor profissional de banco de dados trabalhando aqui na nossa operação dos produtos TOTOS. A gente tem os melhores especialistas na aplicação trabalhando para os produtos TOTOS. Enfim, todo o ecossistema é direcionado para as aplicações. Isso faz esse é o grande diferencial. E isso a gente começa, para vocês verem o valor com relação à redução de custo, a partir desse quadro que eu estou mostrando aqui agora, o serviço TOTOS Cloud. Primeiramente, eu quero dizer a vocês que a gente desenha o projeto conforme a necessidade de... A gente tem, sim, algumas ofertas de prateleira, são ofertas de saída, né, para clientes que têm poucas conexões, que têm assim, um ambiente simples, mas para os clientes que possuem complexidade, enfim, que a gente tem que entender como funciona o negócio do cliente,
tem um time de sales especialistas, né? Aqui na TOTS existe um grupo de vendedores especializados em cloud, que vá até os nossos clientes e começa a fazer o trabalho de prospecção e entendimento do negócio para a gente poder desenvolver a melhor oferta para atender cada um dos nossos clientes. Então, assim, a oferta de prateleira, ela parte a partir de uma oferta que a gente fala que ela é compartilhada, onde eu compartilho recursos. É a oferta mais simples que a gente tem. Se o cliente tem necessidades específicas, por exemplo, ele pode usar uma parte compartilhada, uma parte dedicada, a gente parte para um modelo que a gente fala híbrida ou elástica. A gente tem um modelo onde o cliente tem que ter os seus próprios recursos computacionais, que é uma oferta direcionada para os recursos onde o cliente tem que ter a sua private cloud. A gente tem aqui oferta para infraestrutura dedicada. E a gente tem ambientes mais complexos, onde o cliente exige alta disponibilidade, precisa de ter redundância, HA, enfim, um nível de entrega de resiliência muito alta, onde a gente parte aqui para esse cenário de infraestrutura em alta dedicada, dedicadas com alta disponibilidade. Quando a gente parte para essa oferta padrão, vocês podem reparar que aqui o SLA da aplicação é de 97,5 e de 98. E o atendimento, o suporte técnico da TOTS, né, ele é padrão. Tá? O nosso suporte ele é 24/7, né, então ele trabalha todos os dias, é um suporte 24/7, e a gente tem duas modalidades de entrega, a padrão e a Prime. A Prime tem todo um diferencial, né, a gente vai ter um webinar especificamente para falar de Cloud Prime nos próximos meses, mas basicamente o que diferencia um do outro é que o Cloud Prime, os clientes é atendido por especialistas da aplicação, tá? E existe todo um atendimento diferenciado com o engenheiro cloud acompanhando o cliente, a gente tem uma célula de analistas e especialistas de nível 3 de pronto atendimento. Quando o cliente está no cloud padrão, ele é atendido através de uma triagem, ele passa por uma central de analistas de nível 1, esse analista faz a triagem com o cliente, eventualmente se ele não conseguir responder e atender a necessidade daquele incidente, ele vai direcionar o chamado para um especialista de nível 2 ou nível 3. Então existe uma triagem em cada atendimento. Já no Cloud Prime ele já é pronto atendido por um especialista. E tem outros diferenciais também, tem governança, né, enfim, tem uma série de benefícios que vêm de acordo com relação a esse tipo de atendimento. Tá. Pessoal, a Aline, né, ela trabalha aqui no time de marketing da TOTS, ela está me auxiliando aqui no webinar, eu quero de repente ver com vocês se já tem algum tipo de dúvida com relação ao que eu falei até agora, né? Eu estou falando de uma forma bem rápida, a gente começou um pouquinho atrasado, até peço desculpa para vocês, mas eu acho que de repente, por eu ter falado muito rápido, talvez tenha ficado alguma coisa, eu acho importante algum tipo de pergunta. Por exemplo, como é que eu vou acessar meu RP aqui na nuvem TOTS? O acesso é feito através da internet, enfim, acho bacana, de repente, se vocês já tiverem alguma dúvida com relação à oferta de cloud, está aberto para pergunta nesse momento. Boa tarde. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler em voz alta, tá? Gostaria de saber sobre o Caixa. Como é realizado o faturamento com o PDV? Boa pergunta. Bom, primeiramente, eu preciso saber qual que é o seu RP, né, para poder até responder de uma forma mais objetiva, mas imagino eu que seja, de repente, o nosso RP Proteus. Tá? Então, a integração com o PDV, ela pode ser Proteus, bacana. Ela é feita através de alguns modelos. Tá? Eu vou falar do modelo mais recente, que é o padrão de mercado, que é uma integração através de web service. Tá? Funciona normalmente. Tá? Por quê? A aplicação Proteus é uma aplicação que trabalha em 3 camadas. Tá? Então, o cliente do back-office vai ficar na sua operação, o server vai ficar aqui dentro do data center TOTS, juntamente com o banco de dados. E o PDV também vai ficar localmente na sua operação com ele, ela é feita de uma forma nativa, através de web service ou através de RPC também, em alguns casos mais antigos.
E existe a opção de você usar o PDV online ou offline. Tá? Então, assim, a gente tem diversos clientes que trabalham aqui conosco que utiliza o PDV, mas a implementação dele fica local na estrutura do cliente e a integração com o Data Center TOTS. E quando não tiver internet, vou continuar trabalhando? Excelente pergunta. Bom, na oferta base, né, que a gente fala tanto para o compartilhado ou em ambiente em alta disponibilidade, se a internet cair, a operação para. Porém, o Data Center TOTS é um Data Center Tier 3. Tá? A gente trabalha com 3 operadoras de links de internet, e a gente trabalha com um sistema que chama BGP. Tá? Então, assim, é muito difícil, tá? Até hoje, assim, eu estou 5 anos na operação cloud, não tivemos nenhuma interrupção com relação a link. Tá? O grande problema seria os nossos clientes. Então, a gente sempre fala que é importante o cliente ter mais de um link, justamente para garantir que a gente consiga, que o cliente não tenha nenhum tipo de interrupção. Em alguns casos de clientes, é necessário, inclusive, é necessário ter um MPLS, né, um link ponto a ponto da estrutura com o nosso data center. Então, assim, dependendo do projeto, né, como a gente desenha o projeto, né, em conjunto com os nossos clientes, a gente avalia, né, a região que o cliente está, para ver se ele tem um bom link. A gente tem um grupo de analistas de telecom que, quando a gente faz essa análise com os nossos clientes, a gente avalia o link também. Tá bom? O PDV continua funcionando sem internet? Os licenciamentos de sistema operacional, banco de dados, acessos de Microsoft TS, entre outros, estão inclusos no serviço ou é de nossa responsabilidade? Bacana, pessoal. Excelente pergunta. Nesse caso, o PDV vai continuar trabalhando. Tá? Então, eventualmente, se caiu a internet, o que vai acontecer? Tudo que é relacionado a acesso online à aplicação deixaria de funcionar. Se eventualmente o cliente não tivesse uma redundância, né, ou se eventualmente tivesse acontecido uma falha aqui no nosso data center, o cliente deixaria de fazer troca de produto, tá? Tudo aquilo que está relacionado a acesso direto à base. Tá? Mas não perderia a venda, ele iria continuar a fazer vendas, a venda ela não é interrompida quando existe uma queda com relação ao server do data center. Outra pergunta legal que fizeram, que eu acabei até esquecendo do Bruno, é que sim, a nossa oferta ela engloba toda a parte de licenciamento, então assim, é responsabilidade de fornecer o servidor, é responsabilidade de fornecer o banco de dados, é responsabilidade nossa fornecer antivírus, enfim, todo o ecossistema para deixar a nossa aplicação funcionando. Isso é o nosso grande diferencial. Né? O cliente, ele simplesmente contrata os nossos produtos por conexão ou por ID, dependendo da modalidade que o cliente tem contratado conosco. Tá bom? Agora mais uma pergunta do Elias Neto. Tem algum custo adicional para uso de web services? Não tem, assim, o custo adicional para o uso do web service. Tá? No momento que a gente faz o dimensionamento do projeto, a gente vai entender tudo que o cliente estava na estrutura dele quando é uma migração de on-premise para cloud, ou de quando eu falo cloud TOTS, tá, gente? Ou de um data center de terceiros para o nosso data center. A gente analisa o ambiente dos nossos clientes para entender tudo o que é necessário com relação à implementação aqui. Mas não existe um uso específico com relação ao web service, não existe esse custo adicional para ter essa integração. Tá? Quando o cliente ele é um cliente novo, que ele vai nascer do zero, a gente também, junto com os arquitetos de softwares, né, a gente já desenvolve o projeto dos nossos clientes de acordo com a necessidade que ele vai ter, ou no período da implantação, ou para o período do período pós-go live, enfim, a gente faz toda essa análise em conjunto para garantir que a gente vai suportar, né, as aplicações em todo momento que o cliente vai estar operando aqui conosco. Bacana. Bom, só reforçando, tá? A gente desenvolve o projeto conforme a necessidade de cada um dos nossos clientes. Tá? Acho que esse é o nosso grande diferencial. Os nossos seus especialistas, ele entra em contato com vocês, com os nossos clientes, depois de analisado, né, eles fazendo essa análise inicial, uma triagem, eles coletam as informações, mandam para um grupo de arquitetos de cloud que trabalha
para desenvolver o projeto, entra em contato, faz reuniões, enfim, a gente desenvolve o projeto de acordo com a necessidade de cada um. Tem mais uma pergunta aqui, gente, só um minutinho. O SLA oferecido é na camada de aplicação? Como funciona? Boa pergunta, Vanessa. Sim, o SLA, todo o SLA, todo o ciclo de suporte é sempre direcionado sobre a aplicação. Então, por exemplo, o cliente ele contratou a oferta mais simples, a oferta de prateleira, e aí ele teve uma disponibilidade, nós, né, a gente acabou falhando, enfim, teve um problema, por exemplo, no servidor de aplicação do cliente, e ele teve uma disponibilidade de 10 horas. Né? Ele vai ser, a aferição vai ser sempre sobre a aplicação. Né? Então, se a aplicação ficou indisponível, o SLA vai ser contabilizado sempre sobre a aplicação, não sobre o banco de dados ou até mesmo sobre o servidor que estava ali hospedando essa aplicação. Tá? Então, o grande diferencial é justamente esse, né? É o SLA sobre a aplicação. Bom, aqui eu começo a falar um pouquinho sobre os benefícios da nossa nuvem, né? Onde o cliente que adota a nossa nuvem, ele vai deixar de investir com software, mão de obra de analista especializado para fazer a gestão do ambiente dele, ele vai deixar de investir com compra de equipamento, né? Vai deixar de investir com licenciamento, isso tudo é redução de CAPEX, OPEX, né? Ele vai ter o benefício de ter sempre uma aceleração na implantação do RP, quando for um novo cliente, ou quando for uma migração de versão também, ele sempre vai ter uma redução com relação a isso, ele vai ter uma previsibilidade de investimento, porque ele tem uma mensalidade fixa, né? Ele consegue ter ele vai ter um contrato conosco, ele vai saber quanto vai estar pagando com relação nos próximos anos, ele vai ter uma equipe que vai estar focada em atender o seu cliente interno, né? E cobrando da TOTVS a gestão, né, sobre a aplicação. Então o cliente ele deixa de gastar energia com algo que de repente consumia muito dele, e ele passa a focar mais fazendo gestão, cobrando da TOTVS, do time da TOTVS, a gestão sobre a aplicação. Ele ganha flexibilidade e agilidade, porque quem faz o atendimento e o suporte é um grupo de pessoas especializadas, né? A gente está falando, só que aqui na parte técnica, voltando, reforçando o que eu já falei anteriormente, né, que toda a solução, toda a parte de suporte é feita por especialista TOTVS, a gente tem 8 data centers, né, são especialistas trabalhando para poder fazer um trabalho não reativo, mas sim proativo, e a gente tem uma plataforma de atendimento para os nossos clientes que chama Centro de Controle Cloud. Essa plataforma, ela é uma plataforma nada mais, ela é o portal de atendimento dos nossos clientes com relação à cloud. Então, quando o cliente ele tem assim alguma autonomia para poder parar uns serviços do ambiente de teste, promover um RPO, enfim, não é o foco falar um pouco dela aqui, mas o cliente ele consegue fazer gestão do ambiente dele através dessa plataforma. Só reforçando que nosso atendimento é 24/7, ele é integrado com o time de suporte da TOTVS, né? A gente é uma equipe que está em constante atualização. Toda vez que a TOTVS vai lançar algum produto novo, o nosso time ele foi capacitado e passou pelo ecossistema de desenvolvimento dos produtos. Né? Hoje em dia, tudo que é desenvolvido passa sobre uma análise de cloud, né? Sem falar da parte de gestão de backup e monitoramento, enfim, todos os benefícios que a gente tem com relação à adoção da nossa nuvem. Oi. Pessoal, tem 4 perguntas, eu vou passar aqui para a Aline, para ele. 2 perguntas do Marcos Tonini, eu vou ler aqui. No caso de uma migração de RP Proteus com banco Oracle de on-premise para Cloud TOTVS, como é feito o processo de migração dos dados? Esse transporte seria cobrado à parte no setup? Bom, em alguns casos não existe setup, isso tudo é negociado com os nossos times de sales especialistas, tá? Isso vai de caso a caso, e o processo é bem simples. Tá? A gente tem um SFTP, onde a gente pede, quando o cliente contrata o nosso serviço, ele vai ganhar uma conta, né? E a gente pede para o cliente ele enviar os dados de tudo aquilo que compõe todo o ecossistema dele da aplicação para esse FTP. Nossos grupos de pessoas, né, de implantação recebe esses dados, ele faz a implantação dos nossos produtos, restaura o ambiente, disponibiliza um ambiente que a gente fala que é um ambiente de homologação. Um grande diferencial da nossa oferta é que a gente tem uma área para cada momento de quando o cliente vem aqui para a cloud. Então, por exemplo, a gente tem uma área
relacionada a clientes que estão migrando e implantando um ERP. Tá? E essa área ela é composta de coordenadoras de projetos que trabalham em conjunto com os coordenadores de projetos de implantação do cliente, que trabalham em conjunto com os coordenadores do cliente. Para quê? Para a gente ter mais agilidade e sinergia durante esse período, que é um período delicado, um período onde a gente tem que ter um tempo de resposta diferenciado. Então, nesse processo de migração, essa área vai ser responsável por atender e disponibilizar esse ambiente aqui conosco. Por ser Oracle, SQL ou DB2, não faz diferença o tipo de banco de dados. Tá? Para nós é bem transparente isso. Então, assim, essa equipe ela vai implementar esse ambiente aqui, os clientes, implementar o ambiente do cliente, o cliente vai homologar, uma vez que ele passar pelo ciclo de homologação do cliente, vai se fazer uma virada final, sempre acompanhado com um coordenador de projeto, com um especialista cloud, que trabalha na área de implantação. O grande diferencial, como eu disse, é que existe uma equipe para cada momento. Então esse analista de cloud, ele fica acompanhando esse ciclo de migração com os nossos clientes. Não, assim, ele pergunta, a pergunta ele fala se existe um caso de migração do banco de dados, né, se por um acaso a TOTS não adotar o Oracle. Não existe migração porque eu falei que o Oracle é um dos bancos de dados que está homologado para a nossa solução. Próxima pergunta do Bruno. O cliente é quem escolhe o sistema operacional ou banco de dados do ambiente que usará em cloud? Em linha geral, o cliente ele pode escolher sim o banco de dados, pode escolher o sistema operacional, quando ele é um cliente que vai começar do zero. Agora, quando ele é um cliente que ele já tem sua base implementada, seu RP implementado, ele pode se escolher também, mas ele pode passar por um processo que ele vai ter que revalidar o ambiente dele, por exemplo, quando ele sai de Windows e acaba escolhendo Linux. Tá? Então, na maioria das vezes, a gente sempre traz os ambientes dos nossos clientes que é de migração, exatamente como estava na estrutura dele. O que a gente evolui? É claro que se o cliente estava, por exemplo, com o Windows 2008, quando ele vir para a cloud, ele vai ser implementado num sistema operacional de Windows 2012, R2, com os últimos patches, né, para ele poder. A gente sempre se preocupa com relação à segurança, né, então a gente sempre mantém as últimas releases de atualização do sistema operacional, de banco de dados, enfim, de todo o ecossistema que compõe os nossos produtos. Tá? Então ele pode escolher quando ele for um cliente do zero ou não. Quando for migração, a gente leva aquilo conforme estava na estrutura dos nossos clientes. Tá? Mas se por um acaso houver necessidade de migração, a gente vai poder migrar sim, a gente vai fazer o projeto personalizado. Preciso apresentar para a minha diretoria um ROI, se vocês têm algum documento que possa apresentar. A gente tem sim um documento, né? Como eu disse, a gente tem uma planilha de TCO e ROI. E o bacana disso é que os nossos sales especialistas podem ir presencialmente, preencher isso com vocês. Eu quero fazer isso de uma forma online e justamente para entregar esse material para vocês pessoalmente e explicar a oferta com mais detalhes também. Então a gente tem sim um documento, tem uma planilha, né, existe, além do documento, tem um artigo que a gente escreveu também sobre redução de custos. Tem bastante material sobre esse tema sim, tá? A gente depois, como eu disse, vocês podem mandar e-mail para mim ou procurar nosso grupo de como vocês, né, para a gente poder enviar o material que eu estou apresentando. E o bacana disso, que eu gostaria de reforçar é que procurem o nosso sales especialista para a gente poder fazer a análise de cada caso, né? Cada cliente é um caso. Mais pergunta, Lina? Só mais uma última pergunta da Vanessa. É possível hospedar o ERP no cloud da TOTS e ter um sistema local integrando com o ERP no cloud da TOTS? Excelente pergunta, Vanessa. Sim, é possível, tá? Como eu disse, hoje em dia muitos dos nossos clientes estão fazendo integração através de web services. Alguns clientes fazem integração através da internet, mas aí usando VPN de uma forma segura, né? Enfim, a gente pode sim fazer exatamente isso. Também bacana é que a gente pode trazer aplicação legada de terceiros para o nosso data center também. A gente também tem essa oferta, né? Quando o cliente ele vem para a nossa nuvem e eventualmente ele tem lá uma intranet ou alguns sistemas sistema satélite dele que faz integração com o nosso ERP, a gente pode hospedar ele aqui também. É claro que eu não vou fazer gestão desse produto porque eu não sou especialista nele, né? Como é sempre voltada para os produtos TOTS. Nesse caso, a gente entrega um IaaS para os clientes sim administrarem aí essa estrutura para eles. Essa estrutura deles, né, no caso.
Vou estar seguindo agora. Tá legal. Bom, agora eu estou entrando aqui na parte de TCO e ROI mesmo, tá? Aqui falando um pouquinho para vocês um pouco de diferença de um dos dois, né? Quando a gente fala de ROI, a gente está falando de retorno de investimento, ele leva apenas vezes o valor da aquisição, ignora às vezes mais custos relacionados ao produto adquirido, tá? Então, algumas empresas usam essa metodologia. Só que as grandes novas empresas, quando está falando de cloud, não só de cloud, mas na verdade de TI, utiliza a metodologia que a gente fala de TCO, tá? Onde ele tem que levar em consideração não só, por exemplo, a compra do banco de dados, não só a compra do hardware, mas ele tem que levar em consideração o analista que ele tem trabalhando ali para ele tem que levar em consideração o ar-condicionado, ele tem que levar em consideração a energia, todos os custos adicionais que compõem a entrega daquele produto. Tá? Então, quando a gente vai nesse cenário de análise sobre essa ótica, a gente utiliza TCO. Tá? Aqui reforçando, quando a gente faz essa análise nos casos de TCO para os nossos clientes, a gente leva em consideração CAPEX, OPEX. Né? O que seria CAPEX? A gente leva ali a aquisição de servidores, no break, armazenamento, aquisição de software, e, enfim, todos aqueles componentes como switch, cabo de rede, né? Tudo que compõe o ecossistema para poder fazer a entrega do seu ERP ou do seu produto TOTS, tá bom? A gente tem que levar em consideração o número de usuários que vai estar acessando aquele produto, né? A gente tem que levar em consideração o licenciamento que o cliente tem para poder fazer essa entrega, né? O tipo de sistema operacional, banco de dados, né? A gente tem que levar em consideração, enfim, todos esses itens que a gente fala que é CAPEX, compra de equipamento, né? Ou compra de softwares. Tá? E a gente tem que levar também em consideração o que é OPEX, que seria manutenção, né? A garantia dos servidores, a garantia de evolução do software, os custos com profissionais de TI, energia, o aluguel do espaço onde vai estar hospedado aquele produto ali, né? O armazenamento, o backup, né? Tudo isso faz parte de OPEX e a gente tem que, são os custos que a gente fala que são escondidos quando a gente às vezes deixa o seu produto local e você acaba administrando ele. Aqui eu falo um pouquinho sobre quando a gente leva em consideração cada cenário de clientes, por exemplo, às vezes quando a gente fala que cliente tem de 0 a 25 usuários ou de 0 a 25 conexões, a gente fala que o cliente pode ter um consultor de TI. Quando ele já tem algo acima disso, ele já tem alguém ali dentro da estrutura dele, um analista genérico, né, para poder suportar o produto TOTS. E conforme vai subindo a quantidade de usuários, isso vai ficando mais complexo. Tem que ter um analista de TI pleno, sênior, tem que ter um gerente, enfim, pessoas fazendo gestão do ambiente. Então, quando você faz uma análise sobre custo, você tem pelo menos isso que eu estou apresentando. Na nossa planilha de TCO, ela vai além disso, tá? E a gente vai também além disso. Aqui só trouxe alguns exemplos para vocês de itens que tem que ser levado em consideração quando faz esse tipo de estudo. Aqui agora, eu começo apresentando para vocês alguns casos de redução, né, de clientes, por exemplo, que tinha 25 conexões sérios, emitia por volta de 10 mil cupom eletrônico de serviço por ano. Tá? E nesse estudo de migração do cliente, ele teve uma redução prevista em 46%. Foi um cliente real, que a gente trouxe para a nossa operação, né, que eu estou apresentando para vocês esse case aqui de redução com relação ao Proteus. Aqui, agora, eu estou apresentando para vocês um cenário onde a gente migrou o cliente da DataSul. Todos esses 3 cenários que eu estou apresentando para vocês, pessoal, eles foram oferta de prateleira. A nossa oferta, que a gente fala que é o cloud padrão. Tá? A gente comparando o cliente sobre essa modalidade de contratação. Tá? Então, nesse cenário com o DataSul, a redução de custo, né, que o cliente teve com relação ao cenário, o estudo que a gente fez para ele, foi de 41%. Aqui agora apresentando também do RM. O RM teve um ganho bem maior, né? Vocês podem observar que o RM teve um ganho de 56%, tá? Nesse cenário que eu estou apresentando aqui. E o que eu quero trazer para vocês agora? Eu queria que de vocês para eu poder fazer uma simulação real, para a gente poder ter uma ideia, né? De vocês terem uma ideia de quanto vocês teriam de redução de custo usando o nosso serviço. Então, assim, eu queria que alguém se candidasse, a Aline vai estar interagindo, eu vou estar preenchendo as informações aqui. Eu queria que a gente fizesse de uma forma online, para vocês verem quanto é bacana aí esse estudo.
Pessoal, quem se candidata para a gente fazer a simulação? Cláudio Ferreira ou Bruno Silva? Bom, Cláudio pediu primeiro. Cláudio, qual é o RP que você utiliza? Proteus. Quantas conexões você tem em média? 125 usuários. Ele está colocando ali. Com base, né, assim, a planilha ela é bem simples, tá? E aí o que é legal é que depois a gente... tá. O legal dela é o seguinte, ela é super simples para a gente conseguir preencher e já chegar no primeiro ideia de custo, né, de redução. Você viu que eu preenchi qual que era o produto, quantas conexões, coloquei um custo inicial de cloud, né, que aí esse custo geralmente, nosso especialista ele tem uma tabela de preço, né, eles fazem ali uma análise, então como eu conheço bastante isso, né, eu sei mais ou menos qual que é a média de custo, mas isso por conexão. Mas o grande bacana disso, você viu que eles deu uma ideia de redução de 47%. Tá? Mas a análise personalizada, né, junto com o nosso time de sales, que traz um diferencial. Que aí, o que o nosso time de sales especialista ele vai fazer? Ele vai perguntar para o cliente, quantos servidores você tem? E eu posso vir aqui ticando se o cliente tem servidor ou não. Ele perguntar se os servidores estão com garantia. Não estão. Tá, se não tem garantia, eu desmarco aqui e leva isso em consideração. Né? Então, assim, eu faço um mapeamento personalizado. Isso é o nosso grande diferencial. Né? A gente tem esse mapa. Por isso que eu falo, eu reforço, é importante, né, que se vocês tiver interesse em reduzir custo, manter contato com o nosso time de marketing, ele vai acionar nosso time de sales, e aí eles vão sim estudar cada caso de vocês e fazer isso de uma forma bem personalizada. Então aqui, um exemplo bem simples, imagine que nesse caso aqui, não tem garantia, não tem no break, eu vou desmarcando aqui, né? Eu posso até tirar a mão de obra de terceiro também, e aí a análise ela não ficaria muito bacana, ela ficaria análise empatada. Nesse caso aqui ficaria 0 a 0. Tá? Por isso que é importante fazer uma análise personalizada. Vou voltar aqui. E aí eu tirei dois componentes, isso vai diminuindo. Você viu que não está mais 47, foi 46. Então, a análise personalizada faz sim a diferença. Essa primeira análise aqui é uma análise que eu falo que é uma média, porque a gente leva em consideração os principais itens que estão em uso. Tá? Geralmente, todo cliente tem o que está sendo apresentado aqui, mas em alguns casos ele pode ter mais ou menos do que está aqui. Tá bom? Qual que era o próximo cliente que pediu para fazer o Bruno? Bruno, fala para mim qual que é o seu RP. Bacana. O RP do Bruno é o RM, tá, gente? Quantas conexões, Bruno? 20 usuários. Aqui eu vou, nesse caso aqui, eu vou tirar esse exemplo aqui, não tem esse setup, na verdade, como eu disse, né, isso aqui é uma análise que nosso time de sales faz ali no momento, e geralmente tem casos que tem casos que não tem, então eu vou estar fazendo uma isenção aqui do setup também. E a redução aí foi bem significativa, hein, Bruno? Ó, você tem tudo para poder vir para a nossa nuvem, hein? 76% de redução, minha nossa, ó, totalmente favorável aqui para a cloud, tá? Isso, como eu disse, né, mas não é a média, tá? Isso dá para a gente poder trabalhar e reduzir até mais aí, dependendo do caso a caso. Tem mais perguntas aí, Aline? Mais candidatos? Ficaram algumas perguntas pendentes. Uma é a da Dominique. Hoje temos 6 licenças do sistema Proteus. No caso da migração, continuaremos a ter só os 6 acessos? Sim. E o valor que investimos nas licenças é perdido?
Não, não é perdido. Olha só, gente, quando vocês contratam o serviço do TOTS Cloud, vocês continuam trazendo a licença que vocês têm do produto. Tá? Então, imagine que quando eu falei lá atrás, a TOTS ela faz gestão do produto TOTS. Então, nesse caso, a gente está falando de Proteus. Você precisa trazer sim as suas 6 conexões que você tem, você só vai continuar acessando 6 por 6 usuários. Tá? A TOTS tem uma nova modalidade de venda que chama Intera e o cliente paga por subscrição. Nesse caso, se você aderir a esse modelo de que a gente fala de Intera, você não compra mais o produto, e sim você paga uma mensalidade para cada usuário que deseja acessar os nossos produtos. É uma modalidade nova, né, algo realmente novo que a TOTS acabou de lançar. O bacana do Intera quando o cliente contrata ele já vem cloud embutido, como é uma subscrição. Então imagina o seguinte, se você aderisse a esse modelo, migrar a sua modalidade tradicional agora que você tem para o Intera, você vai pagar por 6 IDs, e se 10 pessoas precisarem usar, nos meses que você utilizar por 10 IDs, você vai pagar a diferença dele, ou você pode contratar para cada 10 IDs. O bom disso é que já vem cloud junto. É uma mensalidade onde você contrata, vem suporte do produto TOTS, vem o próprio produto TOTS e vem cloud. Tá? Então, a gente tem essa modalidade disponível aí. Mas, para os clientes que têm um modelo de licenciamento tradicional, ele tem que trazer a licença dele. Como é a relação entre o suporte pago atualmente e o cloud? Cláudio, você pode... eu não entendi muito bem a sua pergunta, assim, você poderia explicar um pouco melhor? Quando você fala suporte pago, você está dizendo que, por exemplo, é aquele tipo de suporte que, eventualmente, você abrir um chamado lá para falar que está com um problema, por exemplo, de fazer um processamento contábil, nosso time de produto, ele analisa, fala que não identificou nada na sua rotina e eles mandam para o suporte pago, é isso? Bom, como eu disse, a gente tem um ecossistema integrado, tá? Nesse caso, a primeira tá. Então, assim, esse tipo de suporte, esse tipo de situação, ela pode vir a existir ainda, tá? Por quê? Eu faço suporte da aplicação TOTS, mas eu não faço suporte funcional da aplicação. Tá? Então, ou seja, se de repente tem um lançamento que você colocou erradamente dentro do sistema que está gerando esse erro, o nosso time de cloud não vai conseguir acessar a sua aplicação. Porque, olha só, a gente se preocupa muito com segurança. Então, a gente faz a gestão da infraestrutura ali, né, para poder fazer a entrega do seu produto, mas eu não acesso a sua aplicação. Você é responsável por acessar e administrar a aplicação. Eventualmente, quando tiver um problema, a gente vai sim pedir o acesso à aplicação para evidenciar o problema, né, a gente vai mandar para a área de suporte aqui internamente da TOTS. Né, nesse caso, por exemplo, você abre um chamado em cloud evidenciando um problema na rotina contábil. A gente vai identificar, vai ver que não tem nada relacionado à infraestrutura, eu vou pegar o seu mesmo chamado e vou transferir ele para a área de produto. A área de produto vai fazer uma análise inicial no seu ambiente, vai poder ver se existe alguma coisa relacionada à infraestrutura, e se não existir, aí sim vai ter que ser feito esse suporte, né, pago, ele vai continuar existindo. Mas se existir, se for algo relacionado à infra, eles mesmos vão pedir a correção, nosso time de cloud vai aplicar mediante a sua autorização, no ambiente de teste, validou, aplicamos na produção. Tem uma pessoa aqui, o Kleber Braga, ele é da Expander, e ele pediu para simular o caso dele, de redução. Ele tem TOTS 11, atualmente tem um servidor ERP e um servidor de arquivos, e 20 usuários. Quantas conexões Kleber, quantas conexões você tem? Vou esperar o Kleber responder. Vinte usuários. Qual que é o produto? É o Proteus, Kleber? DataSul. E ele tem 10 conexões simultâneas. Kleber, então, que está apresentando para você, você vai ter uma média de 68% de redução, levando em consideração o que você acabou de me apresentar. Tá? Aí depois, se você quiser, a gente pode fazer um trabalho mais analítico, né, olhando mais o seu caso,
para a gente poder levar em consideração outros itens, mas na média você vai ter isso daí de redução adotando a nossa nuvem. Tá? Os estudantes da DataSul, eles têm uma redução bem significativa, né? Operar o sistema DataSul não é simples, então a gente tem um grupo de especialistas na aplicação e na maioria das vezes o cliente tem uma redução até maior que essa, né? Por conta do tipo de suporte que o cliente teria que pagar para terceiros ou até mesmo ter que manter internamente para poder fazer a gestão da IP. A Aline está dando uma olhada aqui para ver se existe mais alguma pergunta em aberto, né? Duas perguntas, uma já foi feita tem um tempinho, que é pelo Bruno. Acredito que o backup é feito tanto na aplicação quanto no banco de dados. Como que funciona o processo de backup do ambiente? Excelente pergunta. O backup é feito na camada de aplicação, também feito na camada de banco de dados. Tá? O backup é feito na proposta, como eu falei, existe a oferta de prateleira, tá, gente? Existe aquela oferta personalizada, estou reforçando aqui para vocês. Na oferta padrão, o backup é realizado 2 vezes ao dia. Então existe o backup, por exemplo, meio-dia e às 18 horas. Não me lembro muito bem agora que horas que é feito o backup sobre a aplicação, e o banco de dados também é feito backup 2 vezes ao dia. Esse backup, ele é feito, então, reforçando, 2 vezes ao dia, ele fica armazenado aqui na TOTOS, através de uma appliance, por 30 dias, e além disso, diariamente, o backup que foi feito, ele também é armazenado em uma fita, e a gente leva para uma empresa COF. Tá? E a retenção desse backup, ele é feita de até 5 anos, ou até o tempo que o cliente estiver contratado conosco. O cliente teve um contrato de 3 anos. Durante o período que ele ficar aqui na TOTOS, ele vai ter esse backup garantido com retenção de mensal, anual e diário, tá? Diário por um mês, anual e mensal por até 5 anos. Tá? Sim, posteriormente, para procurar. E aí tem mais uma pergunta do Cláudio Ferreira. Então, em resumo, se optarmos para a cloud, vamos pagar o mesmo valor mensal de suporte e o valor mensal do suporte cloud. O Kleber? O Cláudio. Não. Então, Cláudio, tudo depende do momento e depende daquilo que está sendo contratado. Tá? Tem muitos clientes que estão aderindo à cloud vindo para a modalidade do Intera. E aí o suporte já vem integrado na oferta. Tá? Como eu disse, a gente constrói a oferta em conjunto com os clientes. Tem clientes que contratam, por exemplo, uma modalidade de suporte diferenciada que chama MS em conjunto com o cloud. E aí, nesse caso, ele não vai pagar mais por esse tipo de suporte. Inclusive, ele vai ter um suporte totalmente diferenciado. Tá? A gente tem muito cliente nesse cenário, onde ele contrata o suporte de cloud padrão e contrata o AMS. Tá? E aí ele deixa de ter esse tipo de custo para poder, eventualmente, quando ele tiver algum tipo de suporte com relação a um erro funcional, ele tem que pagar. Mas, respondendo assim de uma forma objetiva, se você contratar só a oferta de cloud e você tiver um problema no produto, você sim teria que ter esse custo adicional sobre, o suporte funcional do problema, tá? Do problema relacionado ao RP. Pergunta do Bruno, o Cláudio agradeceu. Qual o fluxo para sabermos qual seria o custo do nosso ambiente no cloud da TOTOS? Bom, todos que participaram aqui desse webinar, ele vai ser contactado pelo nosso time de marketing e depois, posteriormente, contactado pelo nosso time de sales especialista. Aí, esse grupo de pessoas vai fazer a prospecção, vai poder entender caso a caso. O processo padrão é ir lá até o cliente, preenche essa planilha, preenche um formulário onde o cliente fala o que tem localmente ou em um data center de terceiro, traz para o nosso grupo de especialistas de arquitetos de cloud, desenvolvemos o projeto de acordo com a necessidade de cada um, depois o time de sales apresenta qual que foi o valor final referente àquela proposta que o nossos arquitetos desenvolveu, e a partir daí fez a contratação. A gente geralmente em até 15 dias ativa o ambiente dos clientes, em alguns casos em até 5 dias, depende da modalidade que foi contratada, e depois disso inicia o processo de migração. Chegou uma pergunta aqui do William, ele quer saber o seguinte: hoje possuo o Proteus 11, pretendo migrá-lo para a versão 12,
Quando você diz atualização, se eu passar o meu sistema para a cloud, irei migrar também para a versão 12? William, excelente pergunta. Olha só, nesse caso, quando você está migrando de versão, a gente vai sim acompanhar você com relação à migração do seu produto. Tá? Só que o que a gente sugere? Quando você vai para uma nuvem, para você não ter variáveis com relação a tipos de problema que pode ocorrer, a gente recomenda que o cliente ou ele finalize a migração dele local e depois migre, ou que ele venha para cá na versão 11, estabilize a operação e depois sim ele migra para a versão superior. Tá? A gente vai fazer todo o acompanhamento da migração, porém, a responsabilidade de fazer a validação funcional não é da TOTS, tá? E sim do cliente, ou em alguns casos o cliente acaba contratando a própria TOTS para fazer a migração e o nosso time vai apoiar esse time que vai estar fazendo a migração do produto. A gente vai ser responsável por aplicar os patches, os compatibilizadores, mas a gente não vai ser responsável por fazer a validação funcional. Bruno. TOTUS possui alguma certificação de segurança? A gente sim tem a certificação de segurança, a gente tem esse aí 3402, tá? A gente tem ISO, tá? E a gente está, o próprio o Tier 3 passa por alguns processos também relacionados à segurança, e a gente está fazendo a gente está em processo de certificação da ISO pela a ISO 27001. Tá? Então a gente já tem essas três que eu acabei de falar e estamos nos certificando com relação a ISO. Acho que bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, a gente não tem mais perguntas, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Vou reforçar que o nosso time vai entrar em contato com vocês, a gente vai enviar o material. Tá? Eu vou terminar aqui colocando o meu contato para vocês. Mais uma vez agradeço a vocês, e se por um acaso vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, até mesmo o e-mail das pessoas que podem entrar em contato com vocês, eu quero entrar em contato, quem é o time de ser especialista, pode mandar e-mail para mim, eu direciono para a área responsável para que vocês recebam o material, ou até mesmo o contato de Cláudio. Obrigado, pessoal.